Primeiramente, quero pedir desculpa pelo atraso. A gente teve as complicações ali por conta do evento do MPA, que a gente acabou atrasando um pouquinho. Mas que bom que vocês estão aqui. A gente tem uma pequena apostila que eu vou entregar para vocês, que a gente conseguiu fazer aqui graças à família do Edwin. Obrigado, Edwin, por isso. Aqui, Marcelo. Isso. Tá aqui na mão? Porque vai sobrar. Aí. Então a gente tem aqui o nosso material. Aí na primeira página tem a estrutura de como é que vai ser a aula, que basicamente o nosso tema, como vocês sabem, é paraboleiros, né? Paraboleando. Ou seja, contar histórias bíblicas. Vem da palavra parábola. Então, a nossa aula de hoje está dividida de uma forma bem dinâmica entre, primeiro, alguns exemplos do que é esse estilo de parábola que eu estou falando para vocês. Também vamos falar sobre o poder das parábolas, o porquê que devemos parabolear, como parabolear, aí uma fórmula, né? E no final a gente vai terminar com exercícios práticos. Então, com isso, eu quero que vocês entendam o seguinte sobre a questão de parábolas. Parabolear, contar histórias de uma maneira viva, primeiro, não é só para criança. Não é só para criança, porque na minha vida inteira eu nunca ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: cara, se tem uma coisa que eu não suporto, é uma boa história. Ninguém não gosta de uma boa história. E não é à toa que as histórias eram tão proeminentes no ministério de Jesus. Só que parabolear de uma forma que traga vida é menos sobre um método, menos sobre uma técnica e mais sobre uma forma de enxergar o mundo. Então eu coloquei aqui que parabolear é menos uma técnica e mais sobre viver a vida de forma atenta, apaixonada e mágica. Porque uma boa história tem o poder de trazer um pouco de magia para essa vida, um pouco de beleza. Então é sobre atenção, amor e mágica. Não é só para MI e MPA, a questão de histórias. Mas a gente está aqui entre MI e MPA, então vocês não vão ter esse problema. Mas para provar, para a gente poder tangibilizar um pouco mais a questão das histórias, eu gostaria de contar uma história para vocês. Então eu peço que vocês me emprestem por alguns minutos a imaginação de vocês. Sem tentar racionalizar, mas só me emprestem a imaginação de vocês. Muito tempo atrás, antes do Rony ter cabelo, antes de existir PIB Floripa, antes de existir tecnologia digital, havia um reino. E bem na beirada desse reino havia uma floresta. Nessa floresta existia um cavaleiro. E esse cavaleiro estava um dia ali, cavalgando na floresta, e ele teve uma visão. Ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto algo parecido. Ele viu uma pena. A pena de um pássaro de fogo. Essa pena, eles dizem que era grande como uma pena de cisne e era como se você tivesse acendido 10.000 velas. Uma pena de fogo. O caçador olhou para aquela pena e ele nunca tinha visto algo como aquilo. Ele nunca desejou algo como aquilo. Ele se aproximou para pegar aquela pena quando o cavalo dele falou: não! Não faça isso! O caçador olhou para ele, meio assustado, porque a gente não tem registro nenhum de que o cavalo já tinha falado antes. Então, a primeira vez que o cavalo falou. Então, ele olhou assustado para o cavalo e o cavalo disse: menino, se você pegar essa pena, perigo, morte e destruição vão estar diante de você. O menino pensou, porque o cavalo dele sempre foi um cavalo muito sábio, mas ele nunca tinha desejado algo como aquela pena. Então ele teve uma ideia. Ele falou: eu vou pegar essa pena e vou levar para o rei. Então ele foi lá, pegou a pena, foi até o palácio do rei, bateu na porta. O rei falou: quem é? Ele entrou e entregou a pena para o rei. Aí o rei falou: companheiro, eu quero te agradecer por essa pena, companheiro. Mas agora que eu tenho ela em mãos, eu percebo que uma pena não é um presente para um rei. Se você tivesse me trazido o pássaro de fogo em toda a sua majestade, aí sim seria um presente para um rei.
mas agora que você me deu apenas uma pena, eu estou ficando, na verdade, meio bravo. E eu te digo o seguinte, se você não me trouxer essa pena não, o pássaro de fogo completo, até amanhã de manhã, eu vou tirar a sua cabeça. O menino olhou para o rei e falou a única coisa que um menino sensato poderia dizer. Posso falar com o meu cavalo? Aí o rei falou, pode, fala com o seu cavalo. Aí o menino foi até onde estava o estábulo, ele pegou aquela cabeça de cavalo grande, se apoiou contra ela e chorou lágrimas amargas. O tipo de lágrima que você vai chorar uma ou duas vezes na sua vida. Enquanto ele estava ali derramando as suas lágrimas, o cavalo olhou para ele com aqueles olhos grandes, cheios de compaixão e disse, eu te falei. Eu te avisei. Eu falei que se você tivesse pegado aquela pena, morte, destruição e sofrimento iam estar diante de você. Mas não chore agora. Essa parte é importante para a história. Não chore agora que o perigo se aproxima. Fale para o rei o seguinte, rei, eu consigo pegar o pássaro de fogo, mas eu preciso de 100 sacolas de grão e 10 metros de corda. O menino olhou, por quê? E ele falou, porque o pássaro de fogo, na antiguidade, ele vinha sobre o reino quando o sol nascia, porque as pessoas do reino admiravam o pássaro e falavam palavras de beleza para ele. E faz muito tempo que ninguém admira ele tem saudades disso. Então a gente vai espalhar os grãos no campo do reino e quando ele vier para ser admirado, a gente vai laçar ele. Aí o menino falou, tá bom. Ele foi até o rei deu para ele os 100 sacos de grão e os 10 metros de corda. E eles espalharam os grãos pelo campo. E na manhã seguinte, quando o pássaro de fogo veio como uma borboleta, e ele se aproximou ali dos grãos, os meninos pegaram ele, o menino pegou ele, amarrou e levou para o rei. Quando ele levou o pássaro para o rei, ele meio que entregou, já estava saindo de fininho, porque ele só queria sair desse pesadelo. E o rei olhou e falou para ele, caramba menino, caramba companheiro, você é muito mais capaz do que eu imaginei. Eu vou te dar terras, eu vou te dar título, eu vou te dar tudo que você quiser, porque você é alguém de valor. A menina, tá bom, obrigado, eu já queria sair, porque queria mais estar perto desse rei maluco de 9 dedos. Só que ele falou assim, mas se você pegou o pássaro de fogo para mim, tem uma outra coisa que eu quero que você pegue. Aí o menino falou, o quê? O rei apontou para o trono que estava do lado dele e falou, tá vendo esse trono aqui do meu lado? O menino falou, tô. O rei falou, tá vendo que ele tá vazio, né? O menino, aham. É que eu não tenho uma rainha. Eu não tenho uma esposa. Isso me tá entristecendo muito. Eu tô chegando no fim da minha vida e não tenho uma esposa, não tenho uma rainha. Então eu te digo o seguinte, eu quero que você encontre para mim agora uma rainha. Aí o menino falou, olha, deve ter alguma mulher aí que se atrai por esse charme bruto que você tem. E aí o rei falou assim, só existiu uma mulher para mim. Na minha vida inteira só existiu uma mulher para mim. O nome dela é Vasilisa. Vasilisa é o ramo florescente. É a mulher que é parte espírito da natureza, parte mãe natureza, parte consciência, parte corpo. É a mulher que é aquela que cavalga pelos oceanos da mesma forma que um barco veleja pelos 7 mares e ela não me suporta. Aí o menino olhou assim, posso falar com o meu cavalo? Aí ele falou, fala com o seu cavalo. Aí ele foi lá, chegou perto do cavalo e chorou lágrimas amargas. E o cavalo falou assim, menino, não chore agora que o perigo está diante de você. Fala para o rei o seguinte, rei, eu consigo sim a vasilisa para você, mas eu preciso que você me dê beleza feita por mãos humanas. A única coisa que a vasilisa se encanta é por beleza feita por mãos humanas. Ela não liga para produtos feitos na China, nem para produtos que tenha essa maçã aqui. Ela não liga para isso. Então o menino foi até lá e falou, rei, eu consigo a vasilisa para você, mas eu preciso que você me dê beleza feita por mãos humanas. O rei falou, o castelo, não, o reino inteiro está à sua disposição, pegue o que você quiser. E o menino foi lá, ele pegou uma daquelas colherinhas de chá que tem aquelas voltinhas tipo de rococó, colocou no saco, colocou no cavalo. Ele foi lá e pegou uma cabana que tinha um sol bordado. Pegou a cabana, colocou na sacola, levou para o cavalo. Ele pegou uma grande bandeira do Corinthians, que estava lá, a bandeira mais linda que ele já tinha visto.
enrolou a bandeira, colocou no sacola, levou para o cavalo. E ele foi com seu cavalo, e eles cavalgaram por 7 florestas, 7 reinos e 7 lagos, até que eles chegaram na praia que era a borda do mundo. A borda do mundo conhecido. Ele chegou lá, olhou para o lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Bom, vou montar a barraca, né? Então ele ergueu a barraca que tinha aquele sol bordado nela e pegou os utensílios de chá, colocou a bandeira do Corinthians, pegou alguns alimentos que ele tinha trazido. Ele tinha trazido uma garrafa de aquele vinho lá, o Cabernet Sauvignon. Levou uma garrafa de Cabernet Sauvignon. E aí, enquanto isso, ele cozinhava com uma mão, tocava bandolim com a outra. Eu não falei, mas ele era um ótimo instrumentista. Tocava o seu bandolim. E aí, aquele cheiro de frango defumado, junto com aqueles sons da melodia que ele estava tocando, subiram até o céu e chegaram até Vasilisa. Ela estava cavalgando no oceano e ela reparou nesse cheiro, reparou na melodia. Foi se aproximando, ela estava morrendo de tédio. Nada acontecia naquela terra. Ela foi se aproximando, ela viu aquela barraca com o sol bordado, deu uma olhada, foi se aproximando, olhou de fininho assim. Porque hoje em dia a gente vive numa era de sedução. É uma sedução após a outra, mas o que eu estou falando aqui era um cortejo, era algo bem diferente. Então o menino olhou assim para ela, viu que era a Vasilisa e falou: posso te contar uma piada? E ela falou: pode, conta uma piada. Ele contou uma piada para ela, fez um frango assado com Cabernet Sauvignon, deu para ela, tocou uma música e eles começaram a conversar. E naquela sala começou a ter uma atmosfera de amor. O menino nunca tinha se apaixonado antes, mas ele começou a perceber isso que estava no coração dele. E ali, quando era mais ou menos meia-noite, ele olhou para ela e falou: Vasilisa, você é a mulher celestial do amanhecer. Você é o ramo florescente, você é aquela que cavalga nos oceanos, você é a rainha do orvalho que cobre a manhã e seca a terra. Tudo o que eu sou é teu, tudo o que eu tenho é teu. Fazia muito tempo que a Vasilisa não era chamada assim. Então ela se aproximou um pouco do menino, ele se aproximou um pouco dela, e quando os seus lábios iam se encostar, ele pegou ela, amarrou, colocou no cavalo e levou para o rei. Levou até o rei a Vasilisa. Olha, eu não gosto dessa parte da história, mas eu sou só o mensageiro. Ele levou até o rei e entregou a Vasilisa lá. Aí a Vasilisa, quando chegou, o rei falou assim: Vasilisa, minha querida, minha companheira, chegue aqui, vamos começar o nosso casamento. Aí a Vasilisa olhou e falou assim: olha, tá bom, eu caso contigo, mas com uma condição. Diga qualquer coisa. Eu quero que você pegue um caldeirão de mais ou menos 2 metros e aqueça ele com água fervente. É pra já. O rei mandou, colocou assim, já começou a esquentar a água, e ela falou: eu quero que você jogue um homem lá dentro. Na verdade, o homem que eu quero que você jogue lá dentro é o caçador. Aí o rei olhou assim: menino, ouviu, né? O caçador falou a única coisa que um menino sensato diria: posso falar com o meu cavalo? O rei falou: fala lá com o seu cavalo, fala com o seu cavalo. Aí o menino chegou até o cavalo e chorou mais uma vez, lágrimas amargas. E o cavalo falou para ele: chore agora. Chore agora, porque é a morte que está diante de você. Menino, eu te amei toda a minha vida, desde que você era um bebê e eu era um filhote. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu gostaria de te dar um último conselho. Porque morrer não é simplesmente parar de viver. Não, morrer é a sua própria arte. Então deixa eu te dar um conselho. Quando você estiver para ser jogado, não permita que os guardas te empurrem. Vá você de bom grado. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, onde vai estar a sua mãe, o seu pai e a sua família. Olhe apenas para o caldeirão. E quando você estiver se aproximando, acelere o seu ritmo. E que nos seus últimos momentos você seja magnífico. O menino secou as lágrimas, deu um último abraço no cavalo e foi se aproximando do caldeirão. O reino inteiro estava presente, porque logo depois aconteceu o casamento do rei. Então, ele não permitiu que os guardas o empurrassem. Ele falou: não, eu vou sozinho. Ele não olhou nem para a direita,
nem para a esquerda. Ele começou a ir em direção do caldeirão e quando ele estava se aproximando, ele aumentou o ritmo e splash! Para dentro do caldeirão fervente. Passou 5 minutos, nada. Passou 10 minutos e virou uma mão. Passou 30 minutos e eles viram um pé. Depois de 30 minutos, o caçador saiu daquele caldeirão. É engraçado porque era o caçador, mas não era um caçador. Porque um menino tinha entrado no caldeirão, mas um homem saiu. E os antigos contadores de história falam que ele estava coberto de luz, como se ele estivesse vestido com glória. O rei olhou para aquilo e falou: se aquele menino entrou no caldeirão e ficou assim, se eu entrar nesse caldeirão, já imagina o que ele pensou, né? E aí ele foi, mergulhou no caldeirão, splash! Passa 5 minutos, nada. Passa 10 minutos, nada. Passa meia hora e eles viram o caldeirão. Toda aquela água sai. E lá no fundo do caldeirão tinha um bebê velho. Bebê velho é tipo um Benjamin Button. Você já viu esse filme? Aquele bebê velho, uma coisa horrível. E eles deixaram aquele rei de lado. Primeira coisa que o caçador falou foi com a vasilisa. E ele pediu perdão. E começou a se mover um ar de reconciliação entre os dois. O primeiro-ministro falou assim: olha, tá tudo pronto para um casamento. E toda a multidão reconheceu aquele menino como rei. Porque, como eu falei, era como se ele estivesse emanando luz. Então, naquele dia, com todo o reino presente, Vasilisa se casou com esse velho jovem caçador. E eles dizem que era tanta gente que só para mexer o caldeirão de mostarda precisava de 7 homens. Durante 3 dias e 3 noites teve festa, banquete e muita dança. E Vasilisa e o caçador governaram naquele reino até o fim de suas vidas, montados pelo pássaro de fogo. E esse é o fim dessa história. Por que eu contei essa história? Porque nós cremos, gente, num reino invisível. Eu e você cremos em um reino que nós nunca vimos e que nós nunca fomos. O que a gente tenta fazer quando a gente está explicando e evangelizando e falando de Jesus, a gente tenta descrever um lugar que a gente nunca viu. Só que quando a gente conta uma história, é como se a gente estivesse colocando um lençol em cima desse reino. A gente não consegue ver, mas a gente consegue perceber de uma forma diferente. De uma forma que uma explicação nunca será capaz de fazer. Chegaram algumas pessoas aqui, a gente tem uma apostila, a gente vai começar a utilizar. Aqui, ó. Passa ali também, por favor. A Bárbara deu para ele. Aqui, Bárbara, isso. E isso é tão real que eu quero mostrar algumas porcentagens interessantes para vocês. Quando a gente pensa na Bíblia, muitas vezes a gente pensa num conjunto de regras ou em um tratado de teologia. E com certeza a Bíblia tem isso. Só que 33% da Bíblia é prosa. Ou seja, mandamentos, regras, teologia. Pensa nas cartas de Paulo, pensa nos 10 mandamentos, pensa nesses livros do Novo Testamento que são mais focados em doutrina. 22% é poesia e 45% é narrativa. Ou seja, quase metade da Bíblia é uma história. E é interessante porque até onde a gente encontra essas partes de tratados de teologia e conduta estão dentro de uma história, não o contrário. Um outro dado, de tudo aquilo que Jesus ensinava, quase 1/3 era histórias. Então a gente tem aqui parábolas, 35%, ensino direto, 30%, ações pedagógicas, 15% e debates, 20%. Então, narrativa está no centro daquilo que é a Bíblia, está no centro daquilo que Jesus falava. E isso é tão real que quando a gente olha para a nossa cultura, a gente vê uma destruição das nossas narrativas. As narrativas para formar um imaginário na nova geração corrompido. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês.
nos filmes que a gente assiste, nos filmes que os filhos de vocês assistem, a gente encontra muita sexualização. E não é recente, não é tão recente assim. Por exemplo, Pequena Sereia é de, o quê? Anos 90. Então é antigo, é anos 80 talvez. Por que que eles fazem isso? Porque é na narrativa que a gente forma o imaginário. É na narrativa que a gente começa a enxergar o mundo, através da narrativa que a gente enxerga o mundo. Então, sexualização. Pais ausentes e bananas. Então você pode perceber, é muito comum, quando mostra a figura paterna, é um fraco, é um banana. Muitas vezes nem mostra. Normalização LGBT. Inversão do bem e do mal. A gente tem literalmente uma série que chama Lúcifer. Né? Por exemplo, a gente tem também no clássico da Disney, da Bela Adormecida, tem a bruxa que literalmente é o dragão. Então, a gente sabe quem que é o dragão no nosso imaginário, na nossa Bíblia a gente sabe quem que é o dragão. Aí vão lá e fazem um filme tratando ela como a protagonista e os antigos heróis são opressores. Também na série nova do Senhor dos Anéis, os orcs são bonzinhos, eles têm filhos, eles se importam com as famílias deles. A gente também encontra um espírito revolucionário muito forte. Pode pensar em Star Wars ou em Shrek, ou seja, tudo aquilo que veio antes de mim, eu rejeito, eu me rebelo contra isso, o que importa é quem eu sou, o que importa é aquilo que eu faço, tudo que veio antes de mim, eu jogo no lixo. E também inversão de gênero. Então a gente tem Moana e Branca de Neve, eu não quero me aprofundar nisso, porque não é o tema, mas a gente vê uma destruição das nossas narrativas. Ou seja, os nossos inimigos sabem do poder disso, do poder que as histórias carregam. Então a gente precisa contar as histórias corretas para formar um imaginário do reino na próxima geração. Então, alguns benefícios de parabolear, algumas vantagens. O primeiro deles é que a gente forma um imaginário do reino. E formar um imaginário não é a mesma coisa que seguir uma regra. Então, eu trouxe alguns exemplos para ilustrar. A gente tem o exemplo aqui do povo, o povo de Israel. A criança que é ensinada, mas não necessariamente a criança, a pessoa que tem no seu imaginário as histórias do povo de Israel sabe que a rebeldia só vai gerar dor. Enquanto o povo estava se rebelando contra Deus, era só serpente que vinha morder, e era dor, e era punição. E não porque Deus é um Deus que você vai fazer isso, então é chicotada para você. Não, mas é porque é a estrutura da realidade. Quando a gente faz aquilo que é errado, a gente se dá mal. Isso não é uma regra para seguir, é uma forma de enxergar o mundo. Um outro exemplo. A pessoa que tem na sua cabeça a história de Davi e Golias sabe que gigantes existem. E gigantes existem. Gigantes que nos oprimem, gigantes que nos paralisam por medo. Isso existe, todo mundo sabe que isso existe. Só que a pessoa que tem no seu imaginário a história de Davi e Golias sabe que gigantes podem ser vencidos, não pela força do nosso braço, mas pelo Deus que caminha conosco. Perceba, não é uma regra que tenho que seguir. É uma forma de olhar para o mundo, mas isso começa nas histórias. Um outro exemplo. Histórias nos contam quem Deus é. Tem alguns teólogos que falam que a forma que a gente enxerga o que é Deus, quem é Deus, determina toda a nossa vida. É muito comum que a gente imagine Deus como sendo aquele tirano com o chicotinho no braço, lá, punindo todo mundo que faz o que ele não quer. Só que quem tem no seu imaginário a história do filho pródigo, sabe que Deus, na verdade, é um pai esperando pelo retorno daquele que está perdido. E está de braços abertos e corre ao seu encontro. E veste com o melhor manto e coloca um anel no dedo. Esse é o nosso Deus. A gente entende isso por conta das histórias que Jesus conta sobre ele. Então, o primeiro benefício de parabolear, a gente consegue formar um imaginário do reino. Segundo benefício, possibilita a eles descobrirem um tesouro quando crescerem. Eu tenho alguns exemplos aqui para vocês, que eu vou contar para vocês do que eu quero dizer com isso aqui. Vamos lá. Em relação a Gênesis, eu contei esse exemplo que eu vou contar para vocês para uma pessoa que não conhecia as histórias. E eu vou falar qual que foi o efeito depois. Mas a gente tem que entender que Jesus, ele cumpre todas as histórias. Não apenas as histórias, mas ele cumpre as histórias, ele cumpre a lei, ele cumpre os papéis, ele esgota a Bíblia. Tudo se trata sobre Jesus. E eu quero mostrar isso porque isso se torna um tesouro para nós. Para nós que já conhecemos essas histórias há muito tempo.
Por exemplo, pensando sobre Gênesis 1. Quantas árvores importantes a gente tem ali em Gênesis 1? Vocês conseguem lembrar? 2. Que são? A árvore do conhecimento do mal e a árvore da vida. Então a gente tem uma árvore que traz a vida, que traz a eternidade, que traz a proximidade com Deus, e outra árvore que a gente pode dizer que vai trazer morte. Que é literalmente isso que Deus fala, né? Se você comer dessa árvore, você vai morrer. O que Jesus faz de uma forma inconcebível, ele junta as duas árvores em uma e ele se torna as duas árvores. Porque quando a gente olha para a crucificação, a gente tem que lembrar que a cruz é madeira. Madeira vem de árvore. E ele fala, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore da vida. Então ele é a árvore da vida, mas de uma forma subversiva, ele também é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele também é a árvore da morte. Porque é pela sua morte que a gente encontra a vida. E isso não sou eu falando. São pais da igreja que ensinavam sobre isso, que eu só tive a oportunidade de descobrir. Então, por exemplo, São Crisóstomo e alguns outros que eu vou passar referência para vocês depois. Mas eles já ensinavam sobre isso, eles conseguiam identificar que Jesus cumpria esses dois papéis, tanto de árvore da vida quanto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que, na verdade, tem uma terceira árvore ali em Gênesis, na história de Gênesis 3, na queda. A gente tem a figueira. E a figueira é aquilo que o homem usa para se esconder de Deus. E é importante que é uma figueira, porque a Bíblia menciona que é uma figueira. E sempre que tem algo mencionado é importante, porque senão não seria importante. Mas é uma figueira. O homem utiliza das folhas da figueira para se esconder de Deus. E com isso em mente, a gente consegue entender um pouco mais aquela história onde Jesus amaldiçoa a figueira. O que Jesus está amaldiçoando uma figueira que não tem fruto, né? Ele fala, eu estou amaldiçoando porque não está dando fruto. Só que menciona que é uma figueira. Por que uma figueira? Porque é aquilo que separa o homem de Deus. É aquilo que o homem utilizou para se afastar de Deus. Então Jesus amaldiçoar a figueira, ele está amaldiçoando aquilo que nos separa de Deus. E a gente tem que lembrar que Jesus é crucificado sem as folhas de figueira, ou seja, nu. Então ele também é as árvores da figueira, ele também pega essa história e ele ressignifica tudo isso. Só que tem uma quarta árvore ali em Gênesis 1, em Gênesis 3, que são os espinhos. Os espinhos que vai ser a consequência da queda. Você pecou, você vai ter morte, você vai ter espinho no solo. E o que Jesus faz é pegar esses espinhos e colocar na sua cabeça como uma coroa. Ele se coroa com a queda. Ele é coroado com o sofrimento gerado pelo pecado. Então o que Jesus está fazendo é pegar todos esses símbolos, todos esses elementos e transformar em uma coisa só. E é isso que ele faz com a Bíblia inteira, com todas as histórias, todos os personagens. Que é coisa demais para a gente lidar. Mas é isso que ele faz. É difícil de entender, é difícil de processar, é difícil de digerir. Mas é isso que ele faz. Então, eu não sei você, mas quando eu entendi isso, minha cabeça explodiu. Eu falei, caramba, velho, ele é as quatro árvores. Ele é a árvore da vida, ele é o conhecimento do bem e do mal, ele é a árvore da morte, ele é a figueira e ele tira a figueira. E ele se coroa com os espinhos. Ele faz tudo isso. Quando eu contei essa mesma coisa para uma amiga minha que não conhecia Gênesis 1, nem Gênesis 2, nem Gênesis 3, ela falou, não teve impacto. Por quê? Porque isso só tem impacto se você conhece a história. Um outro exemplo de como Jesus preenche e ele transforma todas as histórias nele mesmo, ele se apropria das histórias, é Caim e Abel. Então, Caim e Abel, eles são um símbolo, um exemplo de como que é a realidade pós-queda. Irmão mata irmão. O ponto central da história de Caim e Abel, vamos lembrar, Caim tem o sacrifício recusado e Abel tem o sacrifício aceito. O sacrifício de Caim é um sacrifício animal e o sacrifício de Abel é um sacrifício de animal. De Abel é animal e de Caim é vegetal. Isso. Quando a gente olha para essa história, é meio óbvio que Jesus é Abel, certo? Poxa, Jesus é o pastor, ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que deu a sua vida, que os seus irmãos o mataram.
Então a gente olha para a história de Caim e Abel e nitidamente Jesus é Abel, porque ele também foi morto. Só que se você olhar um pouco com mais atenção a história de Caim e Abel, Jesus também é Caim. Pode passar. Porque Jesus é o agricultor, ele é aquele que saiu a semear. E quando você começa a olhar para os títulos de Jesus, você percebe, ele é o rei, ele é profeta, ele é o pastor, ele é o agricultor, ele é o noivo, mas ele também é o eterno puro de virgindade. E os títulos dele é um atrás do outro, é muita coisa. Ele é aquele que sacrifica, mas também é o sacrifício. É o juiz e a vítima. E ele também é o agricultor, aquele que saiu a semear. Mas o que é muito louco é que Jesus pega o sacrifício de Caim e junta com o sacrifício de Abel. Porque ele está pegando pão e vinho, que é a oferta da terra, e transformando em corpo e sangue, que é a oferta animal. Ou seja, até isso Jesus está unificando. Ele está unificando o sacrifício de Caim e Abel. Esse tipo de coisa só vai ser significativo e profundo para as pessoas que conhecem a história. E o terceiro benefício da gente parabolear é inundar a mente de beleza. E a beleza é uma porta para o divino. Então tem aqui essas referências, mas eu não vou citar elas. Mas a gente pode ver que na Bíblia, vez e outra vez, a gente vê o tabernáculo, o jardim do Éden, a natureza, a criação sempre apontando para a beleza de Deus. Tá bom. A gente vai falar um pouco sobre como fazer isso na prática. E a gente demorou um pouco para chegar até aqui, porque, como eu falei, é menos sobre técnica e mais sobre uma forma de viver de forma atenta para o mundo, uma forma de amar o mundo e Deus e as coisas que Ele disse. Se você abrir aí, você vai ver que você tem essa primeira estrutura, que é uma estrutura geral de contar a história, depois fazer uma aplicação prática e depois conectar com Jesus. Sempre Pierre. Isso, obrigado, mãe. Então, a estrutura geral de como contar como parabolear, digamos assim, é essa, de contar a história, depois fazer uma aplicação prática e depois conectar com Cristo. Vamos destrinchar isso um pouco mais, para ficar um pouco mais claro. Primeira coisa, para contar uma história, para dar uma lição, seja isso para dar uma lição para um ministério, para crianças, ou para contar para o seu filho, ou para um amigo, ou para qualquer coisa. A primeira coisa é ter a história no coração. Ter a história no coração inclui a parte de ter ela completamente memorizada, completamente de cor. Porque a pior coisa que pode acontecer é chegar na hora e ter que ficar... o que aconteceu meu? Então, primeira coisa, ter a história no coração. Eu entendi isso aqui quando eu contei a história do Natal aqui no MPA. Quando eu contei a história do Natal, foi a primeira vez que eu percebi uma coisa muito louca. Eu estava contando a história ali com os pastores, com os magos, e, cara, era muito louco. Parecia, sabe aquele pó de pirlim-pim-pim da Sininho? Parecia que tinha um pó mágico no ar. Parecia que tinha uma atmosfera de magia. E uma coisa muito do reino, muito de Deus. Como se a presença de Deus tivesse baixado de uma forma muito preciosa. Claro, o que Deus faz é com ele. Só que eu pensei, o que eu fiz de diferente nessa aula? O que eu fiz de diferente nessa pregação? Eu falei, cara, eu tenho essa história muito no meu coração. Eu sei ela de trás para frente, de cor e salteado e invertido, eu sei ela completamente. Então, ter a história no coração é muito importante. Na prática, isso aqui é ler, reler, decorar. Então, sempre que eu vou contar alguma história, a primeira coisa é ler, decorar, até que eu tenha todos os pontos muito bem decorados. Segundo passo, imaginar e mergulhar na história. Porque não adianta eu saber, quer dizer, adianta, mas não é tão efetivo eu saber racionalmente. É muito mais legal quando você se coloca dentro da história. Você fecha o olho e começa a se colocar ali dentro. Porque aí você não está olhando a história como alguém distante, e sim você está fazendo parte da história. Então, se colocar ali dentro, o que as pessoas estavam olhando?
o que eles estavam percebendo, o que eles estavam sentindo. Se colocar para que a história seja sua e não apenas algo decorado, algo externo a você. Então, o segundo passo seria esse: imaginar e mergulhar na história. O terceiro passo é pedir a Deus que Ele revele a beleza da história. E isso aqui é muito legal. A primeira vez que eu percebi isso aqui foi quando eu contei a história de José no Egito. Que eu estava ali e eu estava começando a perceber isso, que as histórias elas tinham o poder de encantar os MPAs, e também a mim. Mas eu peguei a história de José e falei, cara, como que eu posso descrever isso aqui de uma forma viva, para que as palavras não sejam mortas? E eu comecei a orar e falei, Deus, me revela a beleza dessa história. E é isso que eu tenho feito todas as vezes que eu vou dar alguma lição. Deus, me revela a beleza dessa história. E aí foi muito legal, porque eu estava ali naquela parte central de que Jacó dá o casaco para José, o casaco colorido. E aí eu poderia falar, e Jacó deu um casaco colorido para José. Mas eu falei, cara, isso parece que não faz jus à grandeza, à beleza desse momento. Eu pedi, Deus, me revela a beleza dessa história. E fiquei ali no silêncio, só tentando enxergar aquele casaco, tentando me colocar naquela posição de como que seria ver aquele casaco. E aí veio para mim uma descrição que era assim, eu falei isso na lição. Quando Jacó deu o casaco para José, era como se José tivesse sido ungido pelo arco-íris. Ao invés de um casaco colorido, eu falei, ele foi ungido pelo arco-íris. E quando ele se movia, era como se a aquarela estivesse no mar em movimento. Pô, mas isso não é o que está na Bíblia. Sim, não é o que está na Bíblia. Mas é uma forma de mostrar que as palavras não são algo que foi escrito 2000 anos atrás, mortas. Não, isso é vivo. Isso tem que despertar a nossa curiosidade, a nossa imaginação. Então você fala, é um casaco colorido, a palavra saiu da minha boca e caiu no chão. Agora, se eu falo que ele foi ungido pelo arco-íris, poxa, leva a sua mente para lugares diferentes, vamos dizer assim. Então, aqui eu coloquei na página 2 como descrever com vida. E tem algumas formas que você pode descrever com vida aquilo que você está lendo. Isso aqui não é uma lista exaustiva, são só algumas ideias. Uma delas é fazer analogias. Então você pode fazer analogias com a natureza, você pode ter de referência aos salmos, como Davi fazia isso, como os salmistas faziam isso, de fazer analogias para falar sobre esse reino invisível que a gente nunca viu. Então analogias com a natureza, mas também é possível fazer analogias com a criação do homem, porque o homem cria a imagem e semelhança de Deus, assim como ele cria, nós criamos. Então fazer analogias com aquilo que a gente vê, com carros, com construções, com arte. Outra opção é envolver coisas do cotidiano e também fazer analogias com realidades espirituais. O que seria fazer analogias com realidades espirituais? É você trazer aquilo que você está vendo na história para uma realidade espiritual aplicável para as pessoas. Então, por exemplo, na história ali da mulher samaritana, quando Jesus está pedindo por água ali para ela e começa aquela dinâmica que Jesus está meio que brincando com ela, meio que provocando ela, é uma coisa meio curiosa que está acontecendo ali. Uma analogia que poderia ser feita, uma aplicação espiritual que poderia ser feita é: a gente não tem água, a gente está sedento. E a nossa alma fica sedenta. A gente pode trazer para esse nível espiritual. Ou, por exemplo, quando a Ana estava pregando sobre a questão do monte, estava falando sobre como o nosso coração anseia por ter encontros com Deus. Como o nosso coração anseia pelo divino, anseia pela presença de Deus. Então é isso, é trazer para a nossa realidade espiritual. Então, alguns exemplos sobre essas analogias. Outro exemplo, outra forma seria envolver outras artes para essas descrições. Então, coloquei aqui poesias, pinturas e imagens. Então, por exemplo, essas imagens que eu faço, elas são muito intencionais com esse objetivo de despertar beleza. O André Messina, teve uma vez que ele foi pregar também sobre a questão da mulher samaritana, e ele trouxe uma poesia de uma pessoa que não estava falando sobre a mulher samaritana, que na verdade é um epitáfio. Lembra disso, Rafa?
Alguém sabe o que é um epitáfio? É. Então, o epitáfio era mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente o que era, mas era: aqui está uma mulher que não amou, não tinha ninguém, não foi amada e morreu como veio ao mundo, sozinha. Tipo assim, era mais ou menos assim. E ele pegou essa descrição para fazer um paralelo com a mulher samaritana. Uma mulher sozinha, uma mulher que não tinha a quem contar. Nessa mesma pregação do André, ele pegou um quadro que também não era sobre a mulher samaritana, mas era um quadro que estava retratando a cena de um adultério e a mulher olhava em direção da luz. E aí ele estava falando que quando a interpretação desse quadro é que bem no momento que ela está fazendo a coisa errada, algo mais belo chama a atenção dela e ela olha em direção da luz. Então ela meio que está saindo do cara e ela está indo em direção dessa luz. E aí essas coisas vão tornando as histórias mais vivas. Então envolver com outras artes. Por isso que eu coloquei aqui, encontrar analogias, mas acima disso, encontrar a beleza da história. Uma forma prática de fazer isso é o seguinte. A gente tem um espaço aqui também para anotar, caso vocês queiram anotar alguma coisa. Uma forma prática de fazer isso é, lembra, primeiro passo, ter história no coração. Depois, imaginar a história. Então aqui para encontrar a beleza, você olha para a história e encontra quais são os pontos centrais. Quais são as partes mais importantes que eu não posso deixar de mencionar isso aqui. Então, ali no caso da pregação de José, era o casaco. Tinha que ter alguma coisa de especial. Então eu reservo uma descrição mágica, uma descrição bela, uma descrição viva para esses elementos que são muito importantes da história. É uma dica, uma forma de fazer isso. O quarto passo é praticar sozinho. Então não adianta estudar e a primeira vez que você vai falar é diante da sua audiência, do seu público, do ministério, das crianças ou dos jovens, ou seja lá quem for. Porque você não tem uma firmeza daquilo que você está falando. Então tem que ser praticado. Tem que ser praticado 1, 2 vezes em casa. Para que você esteja pisando num solo firme enquanto você vai falando. Senão, você se perde no meio daquilo que você está dizendo. Acaba sendo repetitivo, né? É. Não tem acaba voltando às vezes, o que eu percebo é, puxa, né, eu acabei repetindo várias vezes porque eu não estava tão seguro, né? Porque faltou esse treino, né? Ele percebe mesmo a sequência e é direto daí, né? Total. Isso, totalmente. Aí beleza, isso aqui é antes, isso tudo que a gente falou é antes da pregação em si. Mas quando chega o momento de parabolear de fato, uma coisa que eu coloquei aqui é imaginar com paixão. Primeiro, vamos falar sobre paixão, que é mais fácil de entender. Eu poderia falar, sei lá, sobre... Vou pegar um exemplo qualquer. Quando o mar se abre ali em Josué. Josué está passando pelo mar. Eu poderia falar, e aí eles estavam passando... Josué? É, o rio. Eles estavam passando e aí o mar abriu e eles passaram pelo mar. Pronto, eu matei a história. Eu poderia falar desse jeito. A parte da paixão é colocar energia naquilo que você está falando para que as pessoas entendam a grandeza que é aquilo. Então é trazer energia, trazer emoção. Minha mãe é muito boa em fazer isso. De trazer a paixão, de trazer essa energia. Pode falar, Rafa. No seminário eles falam que você tem que pisar o barro no Moisés, tem que sentir o cheiro do barro. Fazer as crianças sentir o cheiro, tocar nas paredes de água. Perfeito. Senão não funciona. Mas, então, isso é mais uma questão ali de entonação, de colocar energia na fala. Caramba, e tal coisa aconteceu, não sei o que, a parede era de não sei quantos metros, imagina passar por isso. Então, esse é um elemento. Trazer paixão naquilo que você está falando. Mas um outro elemento é o elemento de imaginar, e não apenas descrever. E isso aqui eu comecei a reparar que tinha 2 formas que depois que eu aprendi isso que eu estou ensinando para vocês, tinham 2 formas que eu comecei a trazer as histórias. Uma delas era simplesmente fazer uma apresentação, digamos assim. Tentar descrever. Então é eu falando para você o que aconteceu. Só que uma outra forma que eu achei que é muito mais interessante é algo que não dá para perceber de fora, mas é uma coisa mais interna,
que ao invés de contar aquilo que aconteceu, é levar a pessoa para imaginar aquilo que aconteceu junto com você. Então é mais um aspecto de condução para um lugar de imaginação. E isso aqui torna a coisa muito mais viva, porque não dá a impressão que você está simplesmente fazendo um show. Eu estou te levando para imaginar aquilo que eu vi, mas eu vi também na minha imaginação. Então é um pouco mais abstrato, mas eu vou falar mais sobre isso. Passo 6 é encontrar aplicações práticas. Aí também na apostila, a gente tem como trazer aplicações práticas. Isso aqui é claro que não é uma regra, né? É só uma sugestão. Mas primeiro, identifique o elemento central da história. Por exemplo, confiança, coragem, desobediência, rebeldia, orgulho, provisão de Deus, satisfação. Do que a história está falando no centro? Não necessariamente a história traz uma lição de moral, né? Às vezes é só uma história. Não necessariamente traz uma lição de moral, mas tem um ponto central que dá para aplicar em relação à moralidade. Depois que eu identifiquei, é trazer isso para a realidade dos ouvintes. E como a gente está lidando com pré-adolescentes e ministério infantil na maioria aqui dos casos, o terceiro ponto é não subestimar os seus ouvintes nem para a capacidade para o bem, nem para a capacidade do mal. Então é realmente trazer algo para eles verdadeiro. Tenta lembrar da época que você tinha aí 12, 15, 17 anos. Cara, você já era um traste, entendeu? Você já precisava de correção dura. O coração já era uma porcaria, sabe? Então a gente precisa de repreensão, a gente precisa de ensino claro. E não dá para tratar como se não fosse sério a questão da moralidade, só porque eles são crianças muitas vezes. Porque criança também é um bicho ruim, né, cara? E por fim, conectar com Jesus. Porque tem um trecho ali do apóstolo Paulo que é muito cabuloso, que ele fala assim, para mim, eu não lembro exatamente como é que é, mas pregar apenas a Cristo e Ele crucificado. Porque toda a nossa fé está fundamentado no Evangelho. O Evangelho é a morte de Cristo e a sua ressurreição. As duas coisas é aquilo que dá base para toda a nossa fé. Então, o risco de não conectar com Jesus é que no final a parábola seja só uma lição de moral. Mas se a gente conecta com Jesus, aí a gente está trazendo para o coração do Evangelho. Então esse seria o último passo. Esse aqui como fazer isso é sempre um desafio. Alguns são desafios maiores do que outros, mas é sempre um desafio de como conectar com Jesus. Então, alguns passos de como conectar a história com Jesus, algumas dicas. Compare a história com o Evangelho. Quais elementos se assemelham? O que tem de parecido ali com a história de Jesus? O que tem de diferente? Que elemento que dá para perceber? Olha, isso que parece muito Jesus. Por exemplo, a história ali, o final da história de Reis, de Juízes, que tem uma noiva ali que o noivo mata e depois corta ela e manda para as tribos de Judá. Caramba, o que isso tem a ver com o Evangelho? Bom, é uma noiva e um noivo. Opa, eu conheço o noivo dos noivos e eu conheço a noiva das noivas. Então, é uma pista de como que isso pode ser conectado com Jesus. Porque Jesus é aquele que resolve essa história. Então, eu coloquei um outro elemento aqui. Observe a história. Cristo está corrigindo os erros ou elevando os acertos? Então, nessa história de Juízes que eu mencionei, obviamente, Jesus ele está pegando essa história e consertando os erros dali. Porque na história de Juízes, o noivo está matando a noiva e espalhando a noiva meio que para unir as tribos de Israel. Jesus, ele pega essa história e inverte, santificando e batizando ela. Porque Jesus não mata a noiva. Jesus, ele entrega a própria vida e na ceia ele reparte a si mesmo para a sua noiva, para unir um povo em si. Então, ele está corrigindo o que é essa história aqui. Só que se a gente pegar a história de José, o que Jesus está corrigindo? Ele não está corrigindo a história de José, porque José não tem nenhum desvio moral ali na história. Dá para dizer que ele foi um pouco arrogante no começo, mas a parte que ele estava no Egito, Jesus não está falando, não é assim, é assim. Ele está pegando essa história e elevando ela.
Porque José estava falando sobre ser escravizado, né, ser abandonado pelos seus irmãos, e para o posto número 1 da política e resgatar uma nação. Jesus não corrige isso, ele eleva isso. Jesus, ele não é preso, ele é morto, primeiro. Segundo, ele não é elevado para o cargo número 1 da política, ele é elevado para o cargo número 1 do universo. E ele não está resgatando um povo da fome, ele está resgatando a humanidade do pecado, da morte e do diabo. Então ele está elevando isso, ele está aumentando, ele está transcendendo a história, não está corrigindo. Percebe a diferença? Algum personagem tem elementos de Cristo ou contrários a ele? Então, por exemplo, José, como eu falei, tem muitos elementos de Cristo. Então dá para conectar, levar para Jesus dessa forma. Só que se a gente pega Jacó, já são elementos contrários. Então a gente vai fazendo esse jogo para tentar encontrar qual que é, aonde que Jesus está nessa história. Preste atenção em elementos-chave, como sangue, sacrifício, cordeiro, pastor, sacerdote, rei, profeta, marido, irmão, juiz, vítima, pão, semente, luz, sombra, morte, vida, redenção, céu, água, árvore, monte, espinhos. Por quê? Porque são todas palavras que Jesus associa para si. Todas que eu falei praticamente. Então, sangue, você vê o sangue na Bíblia, já percebe, tem alguma coisa com o evangelho. Tem a ver. Mas ele é o cordeiro, ele é o pastor, ele é o sacerdote dos sacerdotes, ele é o nosso rei, ele é o profeta, ele é o marido, ele é nosso irmão, ele é o juiz e a vítima, ele é o pão da vida, ele é aquele que traz a semente, ele é a luz do mundo. Então, se tem esses elementos, perceba que dá para trazer para Jesus. Depois de refletir nesses elementos, compare essa história lado a lado com a crucificação e a ressurreição. O que a história tem a ver com esses elementos? Se você buscar, você vai encontrar, porque a Bíblia inteira está apontando para esse elemento-chave. E aí, os pais da igreja eram especialistas em conectar todas as histórias com Cristo. Tim Keller também era. Então, se você quer estudar mais sobre isso, você pode ver os pais da igreja e também alguns livros do Tim Keller, como Pregação. Pregação é um livro dele que ele fala só sobre isso. Então, temos 7 coisas do que fazer. E temos aqui, só para finalizar, de forma... Aqui, em 5 minutinhos a gente termina. O que não fazer? Alguns erros para evitar. Primeiro erro, mesclar a história com ensinamentos. Isso não é bem um erro, mas não é bem um acerto também. Mesclar a história com ensinamentos é basicamente contar um trechinho da história, dá uma lição. Contar outro trechinho, dá outra lição. Contar outro trechinho, dá outra aplicação. Cara, deixa a história fluir. Liberta o leão da jaula, porque o leão solto, a história completa, ela já tem poder de transformar, ela já tem poder de libertar, já tem poder de curar. Então, conta a história e depois faz a aplicação, depois fala sobre Jesus. Então aqui, ó, é por isso que eu coloquei essa estrutura geral. Primeiro conta a história, depois faz a aplicação, depois conecta com Jesus. Então esse é o primeiro erro. Mesmo que a aplicação você vai ter que remeter à história. Isso. E conta aquela parte. Traz a história de novo. Traz a história de novo. Claro que... Pode falar. Não, é que dentro dessa linha tem um colega que é interessante que isso aí está muito ligado também com... A gente está vivenciando agora muito essa questão de startup, de questão de... E ali é bem interessante porque eles falam nessa questão da história, você trazer um problema, trazer uma solução, e como você comunicar isso de uma maneira eficiente. E é bem nessa linha, e às vezes o grande erro, que até o pessoal da área comenta, é fazer essa questão justamente da fragmentação. E tem um colega interessante de São Paulo, que ele conta, ele trabalha sobre autismo, né? Então, ele empolga, tipo assim, ele vai no final, e aí ele emociona a plateia sobre o problema, ele traz aquele problema, aí no final ele fala, olha, e daí você pode nos ajudar fazendo isso. Ele fecha depois com a questão do ensinamento, mas primeiro ele emociona, ele cativa primeiro a plateia. Uhum. E ele é bem interessante. É exatamente isso. E não quer dizer que você não pode dar micro-aplicações enquanto você está contando a história. Então, por exemplo, sei lá, estou falando sobre Davi e Golias. Poxa, e é o Golias, e não sei o quê. Nós também temos Golias na nossa vida, nós também temos... Pensa, por exemplo, eu falaria assim, pensa naqueles gigantes que te atormentam. Gigantes de problemas financeiros,
gigantes problemas no casamento, gigantes problemas de bullying. Beleza, eu só dei uma contextualizada, dei uma pequena aplicação, mas eu não vou fazer uma explicação de uma aplicação prática do que ser feito naquele momento. Não. Eu posso dar alguns elementos para dar uma aplicação pequena, mas o melhor é contar a história e esses elementos sejam pequenos e depois a aplicação grossa é no final, entende? Principalmente para criança, para adolescente, eu acho que essa continuidade, a história do começo ao fim, porque nós, adultos, a gente tem mais essa capacidade de dar um parênteses, né? O mestre em parênteses, aquele moço ali atrás. Você dá um parênteses, aí você volta para o começo da história, você lembra. Ah, estava falando de Davi. Ah, a história de Davi. Mas a criança, às vezes, não. Aí a criança viaja. Aí você citou o bullying, a criança fala assim, putz, é mesmo, aquele fulano me dá bullying. Aí ela começa a pensar no bullying, às vezes é difícil para ela voltar para a história. Não, e às vezes aqui no MP é engraçado, porque se a gente dá uma brecha dessa, eu já falo, tio, eu tenho amigo que já sofreu bullying. Aí tu começa, tio, eu sofri bullying, tal coisa, não sei o quê, aí já dispersou, já perdeu a... Então, para criança e para adolescente é interessante contar toda a história, depois aplicar, depois conectar com Cristo. Pedro, seria legal a gente ler sobre aquele autor que foi mestre em contar histórias, né? Um tal de Jesus. Então, seguia a mesma metodologia dele, ver como ele fazia a aplicação que ia sempre depois, né? Ele envolvia a pessoa geralmente em parábolas, são histórias, né? E o legal de olhar para Jesus é que, perceba, muitas vezes ele nem explicava a parábola. E muitas vezes só para os discípulos. Ele só contava. Mas porque a história é um leão. E uma vez que ela está no ar, a palavra de Deus não volta vazia. Então, a gente começou aqui no MPA a contar mais histórias com o seguinte pensamento. Se eles tiverem... Um pensamento que era uma aposta. Cara, se eles tiverem as histórias no imaginário deles, nosso trabalho está feito. Se eles tiverem a história no imaginário, cara, uma hora vai semear esse negócio. Uma hora vai brotar. Então exato. Erro número 2. Slides com muito texto. Por que não devemos encher um slide com muito texto? Quando o slide está completamente tomado por um grande bloco de texto, o paraboleiro se vê diante de duas opções, e ambas são ruins. A primeira é simplesmente ler tudo o que está escrito. Nesse caso, a pregação se transforma em algo previsível, monótono e entediante. Quem está achando essa explicação e esse slide entediante, levante sua mão, por favor. O público rapidamente perde interesse porque percebe que está apenas ouvindo uma leitura em alta voz, daquilo que já estava ali, visível na tela. Isso tira completamente o ritmo, a naturalidade e o carisma da fala, transformando a pregação em algo robótico e cansativo. A segunda opção é ainda mais problemática. O paraboleiro decide não ler o que está no slide e apenas falar por conta própria, enquanto o público tenta ao mesmo tempo ouvir o que está sendo lido, o que está sendo dito e o que está sendo escrito. Ler o que está na tela. Isso gera uma divisão de atenção extremamente prejudicial à compreensão. Ninguém consegue prestar atenção de verdade em duas fontes de informação simultaneamente, não importa o que as mulheres falam, elas também não conseguem. E o resultado é confusão, distração. É legal. Sobre esse negócio de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tive uma aula de teatro uma vez, e a professora falou assim, ninguém faz duas coisas importantes ao mesmo tempo. Então, a gente estava ensaiando uma cena que você descobriu que o personagem descobriu que o pai dele tinha morrido. Ela falou, quando você descobriu que o pai morreu, para. Porque ninguém vai falar, oi, tudo bem? O quê? Meu pai morreu, tudo bem? O quê? Meu pai morreu. Quando a informação é importante, todo o resto para. Quando são coisas não importantes, aí as mulheres conseguem fazer. Em ambos os casos, a comunicação falha. Seja por tédio, seja por sobrecarga. Slides cheios de texto acabam sendo um obstáculo, uma dificuldade à clareza da pregação. Então é bem nítido aqui, né? Erro número 3. Não amar a história. Se você não ama a história que você está contando, pode ter certeza que o resultado vai sair da sua boca e vai cair. É claro que Deus pode fazer o que Ele quiser com as histórias, mas no termo humano, né? A gente faz aquilo que nos o que nos foi confiado, a gente faz com excelência. Se você não ama aquela história, a história vai sair da sua boca e vai cair no chão. Erro número 4, não conectar com Cristo. Se a gente não conectou com Cristo, a gente não está falando de cristianismo.
Não necessariamente vai ser algo coach, pode ser algo muito bíblico, mas se não está com Cristo, não é que está errado, está incompleto. Se não tem Cristo, está incompleto. Erro número 5. Ser um encenador. Isso aqui é algo interessante de pensar, porque assim, eu poderia tentar contar de uma forma não sei o quê, meio que trazendo vida, mas só encenando. E isso é um erro, não vou dizer que é um erro, mas você deixa de desfrutar da história. Você está fazendo uma performance para os outros verem, você está tentando impactar os outros. Você não vai ser impactado. Se você convida as pessoas para ver o que você viu na sua imaginação, você vai ter uma parábola onde você é transportado para o reino dos céus. Se você só faz um ensino, uma encenação, você vai trazer para eles, mas você vai deixar de desfrutar disso. Agora, se você convida as pessoas, convida a sua audiência para enxergar aquilo que você enxerga, para ver a beleza que você viu, aí você vai para um lugar muito mágico. E quando Deus ainda salpica o pó de pirlim-pim-pim, aí é uma das experiências mais preciosas que você pode ter. Isso é uma coisa muito mais que só você vai poder saber. Você como paraboleiro, ninguém vai poder dizer que você está se encenando ou que você está convidando a imaginação. Mas é algo que você pode saber por sua própria conta. Se eu estou encenando ou estou conduzindo. O erro número 6 não é um erro, por isso coloquei entre aspas, é um tome cuidado. Tome cuidado com a ciência, porque eu vejo muitos contadores de história tentando explicar o que está acontecendo de forma científica. A gente tem que lembrar que a Bíblia é anterior ao método científico. Os autores da Bíblia não estão nem aí para o que é ciência, porque a ciência nem existia. Então, tome cuidado para não transformar a história em algo que ela não é. Porque eu garanto, nenhuma história da Bíblia é um tratado científico, um artigo científico. Não é. É errado a gente, a partir da Bíblia, fazer ciência. Não, mas a Bíblia é uma história. Então não torne a história, tome cuidado para... se algum elemento trazer da ciência é legal, para contribuir para a história, legal. Mas não torne a história em uma aula de ciências. Pode falar, Rafa. Tem um exagero nesse sentido que os ventos poderiam empurrar a água de um lado e os ventos do outro, e aí abrir o mar assim. Até isso a ciência já comprovou, e aí é uma coisa meio exagerada. Né? Você trazer esse elemento, foi só uma explicação que pode ser que seja assim cientificamente. Cara, pode ser, mas não é isso que o texto está falando. A ciência não está nem aí para isso, se a ciência comprova ou não. Então, o problema seria se eu ficasse 15 minutos explicando como a ciência poderia fazer isso. Aí você fugiu da história, você matou a magia. Você matou a magia e foi para a ciência. Não precisa mais de Deus. É uma tentativa de validar o texto bíblico. De comprovar que é real. Conferir credibilidade, como se o texto por si mesmo não seja acreditável, né? Uhum. Perfeito, Pierre. Comum algo que é... Extraordinário. Exato. E aí entra um ponto, interessante, que é a questão da fé. Na verdade, nós estamos crendo naquilo que nós não vemos, como você colocou no início, o reino imaginário. E aqui... Invisível. Oi? Invisível. Desculpa, imaginário não, invisível. E justamente ele entra na questão assim, do que é a fé? É a firme convicção daquilo que não se vê. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. Quer dizer, você não tem que justificar pela ciência. E aí, você acredita nisso, você crê, é isso a fé. Tentar trazer a ciência para a história dos 3 na fornalha. O que você vai falar sobre a ciência, entendeu? Não tem que falar. Eu vi lá os caras falando que a questão do Jericó ali, que o muro caiu, porque o grito do povo entrou em ressonância, com não sei o que, aí... Pra quê, entendeu? Você matou a história, cara. Aí, olha só que interessante. Por que as pessoas fazem isso? Por que crentes fazem isso? Porque a gente tem uma crença implícita de que a ciência é a forma mais verdadeira de verdade. A gente acredita que uma coisa só é verdade se a ciência explica. Uma crença implícita do mundo ocidental. Só que a ciência está constantemente mudando. Nem a própria ciência consegue englobar o mundo. Então, isso é uma tentativa de validar aquilo que está na Bíblia. Porque, cara, se está na ciência, então é possível. Se está na ciência é porque é real.
Só que a palavra de Deus é muito mais verdadeira do que a ciência. Primeiro porque a palavra de Deus não muda, né? A ciência muda dia sim, dia não. Ontem era errado comer ovo, hoje pode comer ovo, amanhã não pode, enfim. E o último, tome cuidado, é só com vídeos. Tome cuidado com vídeos. Por quê? Quando você traz um vídeo, você está mostrando algo externo ao observador. Isso é um erro? Não, por isso que entre aspas, é um tome cuidado. Porque nosso objetivo tem que ser contar uma história com a imaginação de quem nos ouve. Porque se eu consigo fazer o Marcelo imaginar essa história, a história é dele. A história entrou. A história virou sua, entende? Como é que era o caçador para você? Para mim pode ser diferente. É. Então, se eu consigo fazer com que a pessoa imagine, cara, eu ganhei o jogo. Porque uma coisa que você imaginou é sua. Está dentro de você. Passou o lado racional, já está num lado, já foi dentro. Já foi dentro. Se eu mostro o vídeo, eu posso colocar isso em risco. Tirar a imaginação de jogo e simplesmente colocar o vídeo. Isso não necessariamente é ruim, por isso eu coloquei entre aspas. Só tome cuidado. Não, sabe o que eu pensei agora? É difícil a gente imaginar Moisés não sendo Charlton Heston, né? Dos 10 Mandamentos. Uhum. Jesus no seu Robert Flower, né? Do Franco Zeffirelli lá. É difícil. Aí, ó. É difícil imaginar o Davi não sendo o Richard Gere, né? O Richard Gere fez um filme também sobre isso, então são elementos externos que interferem Exato. na nossa visão. Essa situação do cuidado com o vídeo é bem interessante, porque assim, ó, quem nunca leu um livro e depois viu um filme e se decepcionou? Então, a imaginação ela é muito mais profunda Isso. se você visualizar a imaginação que alguém teve. Pode ser totalmente diferente do que você está vendo ali, né? Sim. Agora, Pedro, é muito engraçado porque eu acho que depende muito da idade também. Porque assim, eu acho que você levar alguém, imagina isso, imagina. Você levar a imaginar, eu acho que qualquer idade faz isso. Mas de vez em quando eu fico no maternal. E no maternal, 1, 2 anos, cara, tem uma Bíblia gigante que a gente mostra essa Bíblia, que as histórias todas, eles precisam de uma coisa concreta. Quando a gente abre a Bíblia ali, tem os bonequinhos de feltro. São bem, bem fofos até, bem, bem feitinhos. E quando eu mostro, aqui Maria, José, eles querem pegar e tudo mais. E tem muito mais efeito quando eu tenho os bonequinhos na mão que só na coisa. Que é diferente da tombinha de 9 e 10, por exemplo. Então eu acho que cada tem idade, pelo menos os pequenininhos, eu percebo que a coisa concreta. Com certeza. Mas perceba, não é um vídeo. Entendeu? Não é um vídeo. E o vídeo tá errado? Não tá errado. Inclusive, pai, abre aí na conversa com o Rony, por favor. Aperta ESC aí. Eu acabei de mandar um vídeo ali no computador do Rony. Ali, ESC, isso. Deixa aí. Eu vou mostrar aqui no computador mesmo. Mas olha só. Quando eu vi esse vídeo aqui, eu falei, velho, isso aqui é muito bom. Põe lá. Põe ali. Tá, bota ali então no WhatsApp. Porque, como que você geralmente imagina Deus descendo sobre o Monte Sinai? Eu te mandei esse vídeo, lembrando. Como que você imagina geralmente Deus descendo no Monte Sinai? Bom, você pode ter uma imagem na sua cabeça por causa do filme ou por causa de uma outra coisa. Essa galera aqui, bota o som, pai, por favor. Como as pessoas... Então, assim, às vezes, poxa, pode ser bem interessante para você, porque a gente lê ali o texto de Êxodo, de Deus descendo, mas a gente não consegue, vou falar por mim, tá? Eu não entendia o terror que era. O povo não queria subir. E nem Moisés. Hebreus fala que Moisés estava aterrorizado.
Então esse vídeo aqui serviu meio que para eu reformular meu imaginário sobre o que foi aquela cena. Então, por isso que eu não tô falando que é um erro, só cuidado. Entende? Cuidado com vídeos. Que pode... Agora com essas imagens aí, tem uma imagem dessa da glória de Deus enchendo o templo. Fogo, sabe? A Bíblia fala isso. Então, é incrível. Então, às vezes vale a pena, mas cuidado, não é uma regra. Conselhos extras. Primeiro, se alimente do belo. Coloque coisa bonita para dentro. Filmes bonitos, poesias, arte, outros contadores de história, outros pregadores que têm essa habilidade de contar história. Coloque coisa bonita para dentro. Porque a gente está falando que a beleza é uma porta para o divino, então se alimente. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Se alimente do belo. E é claro que não tem nada mais belo do que o próprio Deus. Eu coloquei aqui também uma sugestão de um site que é para fazer imagens com IA. Todas as imagens que eu apresentei aqui para você foram feitas com IA. Esse site está aqui na sua página, que é a IA criadora de imagens, Labs Google Image FX. Então, as imagens que eu utilizo aqui para as parábolas do MPA, estão sempre tentando trazer a sensação de contos de fadas. Então, umas imagens meio mágicas, bonitas, é o que eu tento fazer. E a IA ajuda nisso. Essa aqui que eu estou falando, ela é grátis, ela não tem limite e ela gera rápido as imagens. E o que você escreve? Cria uma imagem. Eu escrevo geralmente. Essa especificamente é melhor se você escrever em inglês. Mas eu escrevo assim, sei lá, vou dar um exemplo. Eu quero uma imagem de Davi lutando contra Golias, como se fosse para um livro de contos de fadas infantil. Aí eu descrevo, eu quero uma imagem mais dramática, como se fosse pintada à mão. E eu vou escrevendo. Aí ela vai me entregar, ela entrega rápido, você pode refinar a pesquisa, você pode refinar o seu texto ali. Às vezes a própria arte dá sugestão. Você quer que eu faça essa imagem de forma mais realista? Ou de forma... Eu mesmo quando crio umas imagens... É verdade. Ela às vezes me dá sugestão que eu nem tinha pensado. Você cria pelo ChatGPT? Então, o ChatGPT é muito bom, só que ele é muito lento. Ele é muito lento, ele demora 2, 3, 4, 5 minutos. Para fazer uma imagem, tudo bem. Mas para fazer 30 imagens... Muito lento. Muito lento, eu achei 2 dias. Não. 2, 3, 4 dias. Não, mas calma aí. Ó, então, mas olha... Não, calma. Você não ouviu. Não, calma, ouve, Christian. Ouve. Atenção, para uma imagem, beleza. Só que se você for fazer uma história com 15 imagens, com 30 imagens, pô, aí é 30 vezes 5, mas não, porque depois que você tem a imagem, você tem que refinar, nunca vem de primeira. Então, sei lá, talvez para uma pregação tem que ser 60 imagens. Aí já dá, tipo assim, 5 horas, só de fazer imagem, só de imagem. Vou colocar o trecho bíblico. E pedir Legal. pra ela que ela crie uma imagem em cima daquele trecho ali. Aí eu vou refinando, né? Aquela imagem que eu fiz do Moisés na montanha, eu fiz assim. Perfeito. A partir do texto de Êxodo, cria uma imagem da cena. Muito bom. Exato. Então depois eu posso mostrar aqui para vocês como é que eu faço na prática. E, por fim, a gente vai ter um exercício... Pode falar, Rony. Com certeza. É muito simples. Não, que a IA depois... Eu mostro para vocês. Você digita no milho, Rony. Exercício prático. Você pode encontrar aí na sua última página. Escolha uma história bíblica, aprenda a amá-la, aprenda a contá-la e paraboleie. A gente vai ter um exercício prático aqui de história escolhida. Há um espaço aí para você escrever as analogias e descrições encantadas que você encontrar para essa história. Aplicação prática e ponte com Cristo. Essa aqui é a estrutura que eu faço todas as pregações do MPA. Então tá aí. Se a gente tiver tempo, a gente pode fazer isso depois do café. Se você já quer ir embora, eu entendo, porque a gente atrasou um pouco. Mas conhecimento parado é igual água na dengue. Apodrece. A gente tem que aplicar, a gente tem que pôr em prática. Pedro, antes de vir para cá, eu já imaginava o teor da tua exposição, porque todo domingo eu estou assistindo você fazendo isso, né?
Mas eu pensei também, será também que ele vai nos incentivar a nós criarmos nossas próprias parábolas em cima do texto bíblico, onde a narrativa não é uma parábola, quer dizer, porque no Novo Testamento Jesus fala várias parábolas, mas não tem parábola no Antigo Testamento, ou não muito, ou, enfim, e depois dos evangelhos para frente. Eu digo isso porque a gente contextualiza de acordo com a idade. Uhum. Então, não deixando o texto bíblico de lado, mas de repente se eu quero pegar um acontecimento que está no Antigo Testamento, mas eu penso premeditadamente, eu crio uma história antes que tem a ver com a realidade. Então na escola havia um menino assim, sabe? Como Jesus fazia, né? De acordo com aquela realidade daquela época. Você acha válido isso? Criar uma parábola para criar nossas próprias parábolas? Eu entendi a sua pergunta. O que eu acho sobre isso, Pierre? A gente tem aqui aqui no caderninho que eu entreguei para vocês, aqui, ó, como descrever com vida. Analogias com o cotidiano. Então seria algo nessa linha. Eu acho assim, ó, é muito difícil da gente conseguir contar uma história, criar uma história que não seja uma analogia cotidiana, entende? É muito difícil. Então assim, eu não faço isso, eu não aconselho criar histórias novas, baseado no que está na Bíblia, porque aí você pode inverter os símbolos e você pode trazer consequências que não são a sua intenção. Mas a história é uma coisa tão viva e tão lúdica que se você erra alguns elementos, já que nós não somos especialistas nisso, digamos assim, a gente não tem esse costume, se você erra alguns elementos, você pode dizer uma coisa que está completamente errada. Agora, aqui como você pode ver, analogias do cotidiano, cara, concordo 100%, isso pode acontecer sim. Então, o que seria uma analogia do cotidiano? É aquilo que eu falei, por exemplo, ali do gigante Golias. Estou falando a história de Golias, eu trago uma analogia do cotidiano do que é um Golias para um MPA, para um pré-adolescente. Que pode ser o quê? O valentão da escola, pode ser o casamento agressivo dos pais. É um gigante que me paralisa de medo. Entende? E aí, a partir disso, eu consigo mostrar para ele o que é, do que se trata o gigante e como o gigante é real. Mas aí se eu começo a contar a história de que, diante desse casamento, o menino foi lá e como Davi tentou confrontar isso, tipo, fica faltando. Será que é isso mesmo que a história está dizendo? Será que é a atitude correta diante de um casamento que os meus pais estão sendo agressivos? Será que a minha atitude como filho é de ir lá enfrentar? Será que isso é melhor? Será que é isso que a história quer dizer? Talvez sim, talvez não, eu não sei dizer. Mas é por isso que eu acho complicado a gente criar histórias a partir da Bíblia. A gente pode dizer algo que a gente não queria dizer, entende o que eu estou dizendo? Mas então, a minha recomendação é não, eu não faço isso. Mas contextualizar a história com elementos do cotidiano, super válido, super válido. Entendeu a diferença que eu trouxe? A lição pode acabar não sendo a mesma, né? Pode ser que não. Isso, Natan foi falar para Davi, né, que tinha pecado, ele contou a historinha, né? Foi algo que Davi entrou na história e quis matar o cara. Se deu mal. Então eu creio que Deus também dirige, né? Se é uma coisa foi uma coisa bem simples, curta ali, né? Que ele se envolveu na história e era ele, né? Foi algo que foi muito direcionado e específico. Né? Foi certeiro, né? Agora, claro, dependendo da situação, depende de sair pela culatra. E aí, o que eu penso, Pierre? Eu não vou dizer que é algo errado, mas é algo que eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu olho para a Bíblia e eu vejo uma grandeza de história, uma grandeza narrativa tão grande, que, tipo assim, eu prefiro entender a história que se aplica a isso e contar essa história, ao invés de eu tentar criar, porque eu não vou conseguir fazer algo tão incrível. É porque a gente, às vezes, até vê isso, né? Em filme, né? Em séries, em novelas, até no vídeo do YouTube, uma história que a gente vê que é baseada no trecho bíblico, né? Então, por exemplo, C.S. Lewis fazia isso. C.S. Lewis, ele fez as crônicas de Nárnia, e pô, a gente lê Nárnia, e, mano, obviamente é uma analogia, é um paralelo ali com o Evangelho.
Então ele fazia isso e era espetacular. Era espetacular. Só que eu não tenho a bagagem de C.S. Lewis. C.S. Lewis era doutor em mitologia. Ele conhecia essas narrativas assim, profundamente. Então, ele tinha, digamos, propriedade para fazer isso. Mas aí, tá errado? Não, eu só não faço. Então eu não posso falar como que é que se faria. Mas eu prefiro simplesmente contar a história e contextualizar a história. Mas como o Rony falou, cara, pode ser que Deus traga esse caminho. Não é o que acontece comigo. Então, eu falo... A situação foi específica de uma pessoa. É. Quando vai ministrar, né, tipo assim, para mais pessoas, essa história ia servir para uma pessoa. Você tá uma pessoa ia entrar agora. É mais difícil, com certeza. Para ministrar para outros, entendeu? Que Deus mandou, né? Deus mandou. Vai lá falar com Davi. Não foi para uma pessoa. Não estou gostando do comportamento. Mas eu não faço PR, eu não faço isso. Então eu não posso ensinar como é que faz, entendeu? Até porque o estilo da narração bíblica, a gente não tem noção, porque a Bíblia pra gente é um livro muito atual. Você lê como se você estivesse lendo um romance. Mas ela sempre foi assim. A Bíblia, na verdade, ela lançou um estilo, Deus lançou um estilo que ele acabou sendo atemporal na forma da narrativa dele. Se você olhar e ler os escritos antigos, nenhum deles se assemelha à forma da narrativa bíblica. Você lê Ilíada, você lê Homero, é um estilo muito diferente. A Bíblia é muito peculiar, só que hoje ela faz sentido para a gente na narrativa. E no passado ela também fazia parte da narrativa daquele povo, mas que não existia uma narrativa como a Bíblia. Então, estou querendo dizer que, como narrativa, ela é muito rica. Ela tem muitas histórias e que a gente só precisa falar apaixonado, fazer um gancho e apontar para isso. Ô, Pierre, a minha resposta final é: eu não sei fazer, eu não faço isso. Eu, como gosto pessoal, prefiro contar a história e contextualizar de forma cotidiana, e não contar uma parábola que eu inventei baseado no texto, entende? Não que isso esteja errado, é só o que eu prefiro fazer. Antes da gente liberar aí pro coffee break, chique, né? Alguém tem alguma pergunta? Não? Não tem uma pergunta, mas eu queria só, assim, a Bíblia é viva, né? A gente não pode subestimar a contação de uma história, nunca. Eu lembro de uma vez, adulta, trabalhando, e apareceu um arco-íris bem lindão, assim, bem marcado, todo mundo foi pra janela dele e tal. E aí eu falei assim, sabe como é que surgiu o arco-íris? Falando. Aí eu contei a história da Arca de Noé. E contei, e aí a gente começou a falar, e eu fui contando, cara, imagina, gente, não é demais. E num ambiente que não tinha nada a ver com a igreja, né? Contando e tal. Eu falei, cara, isso aconteceu. Aí um amigo falou assim, a luz branca, que é a soma de todas as outras cores e tal. Eu falei, não, cara. E contei a história da Arca de Noé. E aí todo mundo, eu falei, cara, isso aconteceu mesmo. Tá bom. Tipo assim, né? Ainda bem que brincar. Beleza, passou, nem trabalhava mais lá. E depois de muito tempo, eu encontrei um dos dentistas que trabalhavam lá. Ele falou assim, cara, você acredita que sempre quando eu vejo um arco-íris, eu lembro da história. E ele foi um que falou assim, tá bom e tal. E eu falando assim, cara, é verdade. Criou o imaginário. E aí, eu não sei o que isso bateu nele, enfim, eu não sei. Mas foi uma história que eu contei que estava num ambiente tão propício ali, a gente admirando. Então, assim, eu acho que sempre que a gente pode, independente do ambiente, se é adulto, se é criança e tudo mais, eu achei incrível, depois de muito tempo, ele falar que não tinha esquecido da história do contei. Incrível, Legal, né? incrível. É isso mesmo. E a outra coisa incrível é que adultos não conheciam a história. A gente acha que todo mundo conhece a história. Todo mundo sabe. Isso já sou e de muitas outras, né? Gente, então, tá liberado ali pro nosso cafezinho.